A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 12. O que aconteceu no começo da vida da igreja, quando Cristo ressuscitou e entrou nos que creram. Ele gerou a igreja e hoje ele está edificando a igreja. A igreja não é um templo, a igreja não é uma denominação, a igreja não é uma religião, a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, um povo só. E aqui começou a expansão do Evangelho. E o Senhor usou poderosamente os seus servos, os apóstolos, e aqueles que criam. E muitas pessoas foram agregadas à igreja, se converteram a Cristo, permitiram que Cristo, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado, entrasse dentro do espírito deles. E cada vez que qualquer pessoa que crê no Senhor, o Espírito de Deus entra nela, e ela também faz parte desta mesma igreja que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o Senhor e o pastor. E quando começou a pregar o Evangelho, o Senhor começou a abençoar. 3.000 foram batizados, 5.000 foram batizados. E o poder de Deus estava se manifestando no meio do povo, porque todos tinham tudo em comum. Aí vem a perseguição do diabo, de Satanás, representada aqui por Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então o apóstolo aqui já foi passado ao fio da espada. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E vendo que isso agradara aos judeus, por quê? Porque os judeus, que eram os da circuncisão, os judeus que eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes que serviam no templo, e que não reconheceram que Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote das nossas almas, ele continuou usurpando o lugar do Senhor, o sumo sacerdote, porque com a vinda de Cristo, ele é o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote dos judeus era uma figura de Cristo que seria morto e ressuscitado. Mas porque eles não creram, e agora muitos criam e abandonavam o sistema religioso judaico. Esses mesmos judeus que fizeram da palavra de Deus uma religião, instigavam a religião, a religião e a política para matar os cristãos. E agora quem que está sendo usado? Herodes. E vendo isso agradar aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dos pães asmos. Pão sem fermento. Quem foi preso? Pedro. Quem é esse Pedro aqui? Pedro é aquele Pedrão lá. O que negou, o violento e que agora estava cheio do Espírito Santo. Pedro é o mesmo que foi lá na casa de Cornélio, que naquele momento ele venceu a barreira da circuncisão, que era o problema que estava sendo gerado com os judeus aqui. Por isso que ele está vindo para a cadeia. Por quê? Porque ele falava que todas as pessoas tinham o direito de receber o Senhor e todos eram um povo de Deus. E que não era a circuncisão, a cirurgia de fimose, que iria separá-los do resto do povo, dos gentios. E ele não suportou essa aflição. Lá na frente, ele se entregou aos fariseus judeus e começou a praticar essa questão e ignorar os gentios. E Paulo, ele fala abertamente com Pedro, que Pedro era falso nessa questão. Por que com os judeus ele não cumprimentava os gentios e sem os judeus ele cumprimentava os gentios? Por causa da circuncisão. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado. 16 soldados para vigiar Pedro. Qual que era o crime de Pedro? Pregar o evangelho. Você viu o que o diabo faz? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque a Páscoa é a festa dos pães asmos. O que é a Páscoa? A Páscoa não é chocolate nem coelhinho, não. Páscoa foi quando o Senhor tirou o povo do Egito com a última praga, onde morreram todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, e todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o Senhor falou para o povo judeu que matasse o cordeiro, passasse o sangue na porta, se preparassem para a viagem, passassem a noite comendo o cordeiro, não era para sobrar nada, o que sobrasse era para acabar de ser queimado,
e eles tinham que comer pães asmos e ervas amargas. No amanhecer do dia, em casa de cada egípcio havia um luto. E aí os egípcios que não queriam deixar o povo sair, expulsaram o povo do Egito. E aí Moisés os liderou até chegar no Mar Vermelho, quando o mar se abriu, e ali Deus enterrou o rei com todos os seus exércitos no Mar Vermelho. Essa é a Páscoa, que tipificava aquele cordeiro, o Senhor mesmo, que iria morrer por nós na cruz. Ele é o nosso cordeiro pascal. Por isso ele se tornou o quê? O sumo sacerdote das nossas almas. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, o corpo de Cristo, intercedia por Pedro, porque Pedro estava sendo usado pelo Espírito. Então, todos nós temos oportunidade e chances de sermos usados pelo Espírito, quando nós vivemos na presença de Deus. E aqui Pedro, o mesmo Pedro, sendo transformado numa pedra viva para a edificação do corpo de Cristo. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, estava algemado. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E Pedro fazia o quê? Dormia. Muito bom, né? Nós, os servos do Senhor, mesmo diante de uma aflição como a que Pedro estava passando, dormir, descansar, deixa Deus trabalhar. Vamos ver o que Deus vai fazer. O que aconteceu? Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Glória a Deus. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Não tem nada que barra o povo de Deus quando Deus quer usar. Não tem cadeia, não tem bomba atômica, não tem prisão. Nada vai barrar o fluir do Espírito por meio daquele a quem Deus quer usar. E Deus agora estava aqui. Levanta, Pedro. Caiu. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha que maravilha. Pedro algemado, 16 soldados na segurança de Pedro, estava bem guardado, né? Os guarda-costas. Pedro levantou, achou que aquele era um sonho, mas era uma realidade. E saindo, seguia-o, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha que maravilha. E quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Ao controle remoto espiritual. Não existia nem energia elétrica, né, nesse tempo. E as portas se abriram automaticamente. Deus não depende da tecnologia inventada pelo diabo e usa o homem para a tecnologia. Os homens precisam de avião para sair de um país e para o outro, não é? Filipe foi trasladado, depois que ele pregou para o etíope, o eunuco, ele foi trasladado, ele se viu em Azoto. Qual avião que ele pegou? Nenhum. Deus o fez isso. E aqui, quem é que apertou o botãozinho do controle remoto para abrir as cadeias, que não tinha nem energia elétrica, nada? Ninguém. Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Tudo está nas mãos dele, estão diante dos olhos dele. E não tem nada oculto diante de Deus. Tudo está patente aos seus olhos. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que os judeus da religião judaica esperavam? Que Herodes mandasse passar Pedro ao fio da espada, igual passou o Tiago. Pois é. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Oravam por quem? Por Pedro. Senhor, o Pedrão vai também passar no fio da espada igual o Tiago? Liberta nosso irmão. E Deus respondeu a oração da igreja. Então, a oração da igreja, quando toda a igreja ora especificamente por um assunto, isso toca o coração de Deus e Deus opera maravilhas. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti? Por quê? Porque Pedro estava guardado na porta mais segura que havia na época, né? Prisão de segurança máxima, portão de ferro que dava para a cidade, 16 soldados de 4 em 4 guardando até a prisão de Pedro, e Pedro atado com correntes. Você está fora de si, menina? Você não está vendo que o Pedro está na prisão máxima? Pois é. E disseram-lhe: Está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. É o anjo de Pedro, parece com o Pedro. Está vendo? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram, se assustaram com Pedro. Pedro, é você ou é o seu fantasma? E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Por quê? A cadeia está aqui, está tudo fechado, os guardas estão aqui, cadê o Pedrão? E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição, os guardas mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Pedro resistiu crendo no Senhor, a igreja resistiu orando. E agora o Herodes, graças a Deus, foi para Cesareia. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Agora o Herodes, que é o rei, que era o juiz máximo, o chefe do STF, o capitão do STF, sentou e foi fazer uma exclamação para o povo, foi dar uma palavra. Agora é a hora da hora do nacional, onde o presidente do STF, o rei, vai falar, o Herodes, aquele que representa o diabo que persegue a igreja, o povo de Deus. E quando ele começou a falar, o povo exclamava, gritava para ele, exaltando o ego de Herodes: Voz de Deus e não de homem. Então o povo, inclusive os religiosos anciãos da religião judaica, gritava para ele: você não é homem, você é Deus, tá vendo? A religião, ela exalta a política de acordo com o seu interesse. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos morreu. Entendeu? Então nós precisamos saber quem nós somos e qual é o nosso lugar. Pedro, quando foi na casa de Cornélio, o Cornélio, que era um gentil, se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro falou: levanta, rapaz, eu sou um homem pecador, eu sou o Pedrão. Eu sou o que nega, eu sou violento, eu sou um homem pecador igual você. Eu só estou sendo usado pela misericórdia de Deus para trazer a palavra e o Espírito para você. Mas eu não sou Deus, eu sou homem, eu sou o Pedrão. Levanta daí, não vai me adorar não. Mas e o Herodes? Quando o povo gritou que ele era Deus, recebeu a adoração. Quem quer receber a adoração? O diabo, Satanás, o inimigo de Deus. O anjo que caiu, o anjo que governava a terra antes do homem existir, na primeira criação. Ele se rebelou e se tornou o diabo, Satanás. O que ele quer? A adoração. E nos nossos dias, quando se levantar o governador mundial, o anticristo, que vai surgir lá da Europa, ele vai reinar sobre toda a terra. Ele vai exigir adoração igualzinho Herodes. E vai acontecer com ele o que aconteceu com Herodes. Deus vai consumi-lo, vai lançá-lo vivo dentro do lago de fogo. Não vai nem deixar os bichos comer ele. Veja bem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou, morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ninguém pode barrar a palavra de Deus. Quem está edificando a igreja é Cristo. O diabo não pode, não tem condição de prevalecer contra a obra de Deus.
E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E a obra de Deus, a palavra de Deus, crescia e se multiplicava. Hoje não é diferente. O Senhor já avisou na sua palavra que no final dos tempos, o saber, a sabedoria humana, instigada pelo diabo, Satanás, iria se multiplicar. Nós estamos vivendo os dias da multiplicação do saber do homem. Eu tenho só, acho que 58 anos. Quando eu era criança, tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu vi uma televisão na minha vida. Os meus pais nem conheceram quando eu era criança, nem televisão, nem telefone, nem nada. A primeira coisa que surgiu foi o rádio. Quando eles eram crianças, eles escutaram o rádio a primeira vez. Então, na nossa geração se multiplicou o saber. Olha aí, eu estou falando aqui e você está ouvindo aí, ao vivo e a cores, se você quiser. Está vendo só? É por isso que o diabo vai se manifestar. Ele já preparou, Deus permitiu que essa sabedoria humana instigada pelo diabo fosse usada por ele. Hoje, um presidente, ele sabe o que está acontecendo no mundo inteiro pelos satélites. Consegue ver até entrando e saindo da minha casa. O pecado se multiplicou. Hoje, Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o mundo, o planeta se tornou uma Sodoma e Gomorra. Por isso virá a grande tribulação, como julgamento de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E o fim de Satanás. Porque o reino desse mundo vai se tornar de Cristo, vai se sujeitar ao governo de Cristo, porque ele é Deus, o Criador. E ele se apresentou como filho, aquele que vai tomar posse de toda a herança de Deus. Então nós estamos para viver esses dias. E essas mesmas maravilhas que aconteceu aqui no livro de Atos, vai voltar a acontecer. Porque Oséias falou que no final dos tempos, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vai derramar sobre a carne daqueles que são servos de Deus para fazer a obra e as maravilhas de Deus. Mas também vai se manifestar na carne dos incrédulos, dos usurpadores, daqueles que têm interesse em ganhar a tua grana, em fazer você seguidor dele. E eles também vão fazer, são os falsos profetas. Para conduzir as pessoas aqui a seguirem a si próprio, ou o seu grupo, ou o seu interesse político. Então nós estamos vivendo esse momento. Deus vai se manifestar novamente. Hoje ele está oculto dentro de mim e dentro de você, se você já creu. E se você não creu, chama ele que ele vai entrar em você. Mas ele vai se exteriorizar, ele vai se manifestar. A igreja que está aqui na terra, os vencedores serão arrebatados vivos, serão transformados num corpo de glória. E com certeza muitos milagres, igual aconteceu com Felipe, dele ser trasladado automaticamente. Está aqui agora, você já está lá na China, lá no Japão. Deus vai operar de novo. Ele não precisa de aviões. Hoje não parou todos os aviões por causa do Covid-19? Deus não precisa de avião, não. Se ele quiser me levar lá para os Estados Unidos, ele vai lá, mas você não sabe nem falar inglês. Se eu falar na minha língua aqui, um português ruim igual eu falo, eles vão entender na língua deles. Foi isso que aconteceu no milagre das línguas com Pedro. Então o que nós precisamos é falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E deixar o Senhor fazer a obra dele por meio de nós. Mas se nós não cuidarmos do nosso orgulho, igual Herodes, nós seremos comidos por bichos. Que bichos? Pelos seguidores do diabo. Nós seremos estraçalhados por eles. Mas se formos fiéis ao Senhor, não tem cadeia que irá nos prender. Olha o que aconteceu com Pedro. Olha que experiência. Pedro andou sobre as águas. Ele creu no Senhor. Então não importa que tipo de pessoa eu sou, eu preciso ir diante de Deus. Deus vai me usar, Deus vai me transformar. Porque não é o homem que faz, é Deus que faz por meio do homem. Vamos falar essas palavras com Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, pela maravilha da tua palavra. Nós te adoramos pela fidelidade dos nossos irmãos que começaram a ser usados por ti para a edificação da igreja. Nós te adoramos, Senhor, porque nós somos os teus filhos, o Senhor nos escolheu. Senhor, nós também queremos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito para que o Senhor possa fazer por meio de nós a tua obra. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos que estão ao nosso derredor, nos guardando do inferno, nos protegendo das hostes infernais.
Senhor, nós queremos ser os trabalhadores da última hora, que cooperam na edificação da tua igreja. Senhor Jesus, neutraliza em nós o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba. Tudo aquilo que vem do inferno, Senhor, que o Senhor bloqueie na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a lição que o Senhor deu para Herodes. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá uma semana na tua glória, na tua presença. Nos guarda, Senhor, debaixo das tuas bênçãos. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amém. Que Ele me abençoe ricamente nessa semana. Que Ele se lembre de mim. Que Ele visite você, sua família. Que Ele faça do Pedrão Xavier um Pedrão que possa ser usado na obra de Deus. Eu tenho chance. Você também. Vamos pedir para o Senhor trabalhar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.